Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast especial Conferência Metanoia Bertioga, gente. Como tem sido incrível, como tem sido precioso. E hoje, Marcos, nós finalizamos esse dia e será mais um dia extraordinário. Eu tô aqui com alguém muito especial ao meu lado, Reverendo Hernando Dias Lopes. Pastor, que prazer ter o senhor aqui, cara. É um privilégio, meu príncipe. Alegria. Privilégio todo nosso. Manda um abraço pra galera aí. Gente, muito bom estar aqui com vocês nessa conferência Metanoia. Estou sabendo que o encerramento é hoje. E eu imagino quanta coisa boa já aconteceu por aqui, hein? Foi incrível. Louvado seja Deus. Foi incrível. Pastorzão, a gente tem uma pergunta base que nós fazemos para os convidados aqui, que é o seguinte: Conferência Metanoia, o nosso podcast é o podcast Metanoia, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da maior metanoia que já aconteceu no ministério do senhor, a maior mudança de mente, a maior transformação de algo que aconteceu que você falou, poxa, isso aqui me marcou. Eu sei que a nossa vida é constantes metanoias, né? Constantes transformações, mas algo específico assim, fala pra gente. Bom, acho que o ponto que eu posso marcar como específico foi o momento que eu entendi que o ministério que Deus estava me confiando ia além da igreja local. E a igreja de Vitória, onde eu fui pastor e sou pastor até hoje, desde 85, começou a entender isso, porque Deus foi fazendo a coisa acontecer com naturalidade, sem forçação de barra. E eu fui entendendo então o meu chamado. Sim. Meu chamado para pregar, para escrever. E eu sou muito grato a Deus porque Ele foi trazendo ao meu coração essas coisas com clareza, a ponto de eu não ter nenhuma dúvida da natureza do chamado. Muito bom. Que é muito bom você saber o seu chamado, a sua vocação e os dons que Deus lhe deu. Porque você não precisa se comparar com ninguém, você não precisa se sentir com autoestima em relação a ninguém, e nem achar que você é melhor que ninguém também, porque tudo que você tem é que você recebeu. Sim. E se você recebeu, você precisa ser um bom mordomo daquilo que Deus lhe deu. Glória a Deus. Então eu sou muito feliz por isso. Glória a Deus. Muito bom. E assim, pastor, o senhor falou um pouco, né, sobre esse ministério, essa chamada do senhor ir transitar em algumas igrejas. Eu acho que o senhor já respondeu muito isso, mas eu queria ouvir direto do senhor, né? Essa facilidade que o senhor tem de, poxa, transitar em diversas igrejas, diversas linhas teológicas, carismáticas, o senhor como um reformado. Como é que é isso? Sempre foi assim ou teve um momento que você falou, cara, isso aqui, o senhor me deu algo, dá pra expandir, dá pra eu ir pra outros lugares? Como é que foi isso aí? Bom, primeiramente eu acho que isso é natureza do próprio chamado que eu disse, além da igreja local. Segundo, não foi nada planejado, vou fazer isso para alcançar aquilo outro, vou ter essa postura para abrir caminhos lá. Não, de forma nenhuma. A coisa aconteceu. E eu sou grato a Deus porque, primeiramente, você precisa compreender que o reino de Deus é muito maior que a sua denominação. Segundo, que o corpo de Cristo é formado de pessoas diferentes, em lugares diferentes, com perspectivas diferentes, mas é um povo só. A igreja de Cristo é única. Jesus só tem uma igreja, só tem um rebanho, só tem uma noiva, né? Só tem um corpo. E esta igreja não é igreja institucional, nem denominacional. Esta igreja é o corpo de Cristo, Muito bom. composta de todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, eu tenho muita alegria de transitar em todas as denominações evangélicas e respeito-as e aprendo muito. Eu acho que eu recebo muito mais do que posso dar. Então, para mim, é uma honra poder ter esse espaço, de ter acolhida e alegria de estar com várias igrejas, várias denominações, como você diz, às vezes igrejas mais carismáticas, outras mais tradicionais, mas todas elas igrejas de Cristo Jesus. Aleluia. Isso é uma grande bênção para mim. Maravilha, pastor. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor o que Deus tem comunicado para o senhor, para esse tempo, para essa geração? O que o senhor tem ministrado nos lugares que o senhor tem ido? O que o senhor tem falado? Você poderia falar um pouquinho disso para nós? Posso. Bom, primeiramente, eu diria para você que a minha paixão é pregação expositiva. Então, muito mais do que eu falar, eu entendo que a palavra falando e a exposição do texto. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, ela é oportuna, ela é necessária, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela não precisa ser atualizada nem ressignificada. E onde a palavra de Deus é exposta, ela é viva e poderosa para agir.
Agora, eu entendo que o nosso tempo é um tempo que requer muito cuidado. Primeiro, porque nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia no mundo. Segundo, nós estamos vivendo uma época de grandes desafios de oportunidades. Por exemplo, nós estamos aqui no podcast. Sim. Isso é uma ferramenta poderosíssima nas mãos de Deus. Então, eu creio que é o momento da igreja entender o seu tempo, a sua época, de usar essas ferramentas para levar o evangelho aos rincões da terra. Hoje, você está pregando numa igreja para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas aquela mensagem não fica entre quatro paredes. Daqui a pouquinho ela teve 100 mil acessos, 500 mil acessos, 1 milhão de acessos. Isso é exclusivo desta geração. Então, a igreja que entender isso, a igreja que investir em comunicação, a igreja que investir nas mídias sociais, não para fazer qualquer outra coisa, senão para pregar o evangelho, anunciar as boas novas, anunciar que há esperança em Cristo Jesus, ela vai revolucionar o mundo. O mundo. Nós estamos hoje com janelas abertas para o mundo, e eu fico muito feliz de saber que esta igreja entendeu isso. É uma igreja relevante aqui na cidade de Bertioga, é uma igreja que alcança milhares de pessoas nessa região, mas uma igreja que alcança milhões de pessoas fora de Bertioga, no Brasil todo e nas nações da terra. Então, esse é um tempo único, e essa é a grande oportunidade que Deus está colocando nas nossas mãos, de ler e ver cumprido Mateus 24:14. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Muito bom. Pastor, acho que uma das explicações mais incríveis assim que eu ouvi sobre fé versus obras foi vendo vídeos do senhor, né? E eu estando aqui com essa oportunidade do senhor à mesa, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? Eu lembro que o senhor até brincou, né, nesse estudo que eu fiz do senhor falando da omelete, que é uma coisa que o senhor gosta bastante, né? Falei, poxa, o ovo é a comida preferida dos pregadores, né, Marcão? Não tem jeito. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho primeiro do quanto as obras elas não são eficazes para a salvação e essa diferenciação aí. Eu acho que o grande aspecto aí é que alguns tentam colocar Paulo e Tiago em rota de colisão. Porque Paulo diz que a justificação é só pela fé, independentemente das obras, e Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta. Então, alguns estudiosos, apressadamente, por não terem compreendido bem, querem colocar Paulo contra Tiago e Tiago contra Paulo, o que não é verdade. Quando você olha para a causa da salvação, é só a fé. Quando você olha para resultado da fé, é obra. Então, Paulo está olhando para a causa e está dizendo é só pela fé. Tiago está olhando para o resultado e diz a evidência da fé são as obras. Então, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pela fé mais as obras, mas nós somos salvos pela fé para as obras. Aleluia. Então, as obras são a evidência de que essa fé é verdadeira. Porque se não tem obras, essa fé não é verdadeira, é uma fé morta. E não estão em rota de colisão, os dois, Paulo e Tiago, eles se complementam. Muito bom, pastor. E o quanto que a obra, ela não é capaz de nos salvar, que é onde o senhor dá o exemplo do omelete, né? Esse exemplo é muito bom. Fala para nós um pouquinho sobre isso. A questão básica é a seguinte, para o homem, a lei foi dada não para salvar o homem. Sim. A lei foi dada para mostrar ao homem que ele é pecador. Sim. Então, a Bíblia diz lá em Tiago o seguinte, que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, porque o padrão da lei é perfeição. Então eu ilustro isso com um omelete. Você vai fazer um omelete com 10 ovos, por exemplo. Você tem 9 ovos que são bons, gema bonita, vermelha, saudável, mas o 10º ovo está podre. Se caiu lá no meio, você estragou todo o omelete. Você tem 9 bons e um só errado, só um problema. Sim. Mas estragou o padrão da perfeição. Assim somos nós. Você pode fazer muita coisa boa, mas você faz um errado, compromete o padrão da perfeição. Então, pelas obras é impossível o homem ser salvo. Impossível. Mas aí o que Deus faz? Deus envia o seu Filho como nosso representante, nosso substituto. Ele assume o nosso lugar. Ele leva sobre si o nosso pecado. Deus lança sobre ele as nossas iniquidades. Ele quita a nossa dívida. Ele morre pelos nossos pecados. E agora nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Justos. De tal maneira que Deus não imputou a nós
a nossa dívida. Deus colocou a nossa dívida na conta do seu Filho Jesus. Jesus pagou essa dívida. E agora Deus coloca na nossa conta a justiça do seu Filho. E nós estamos, então, plenamente cumprindo a lei, porque nós estávamos nele quando ele morreu, pagando a nossa dívida, e nós estamos nele quando ele ressuscitou para a nossa justificação. Sim. Então nós estamos quites com a lei de Deus, nós estamos quites com a justiça de Deus, nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Isso significa não apenas que nós já fomos perdoados, mas nós temos todo o crédito da justiça de Cristo depositado na nossa conta. Essa é a glória do Evangelho, que nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Muito bom. Pastor, assim, o público que nos acompanha é um público que está ali na faixa dos seus 20, 30, 35 anos. Poxa, eu queria que o senhor desse um conselho para essa galera, de 2 a 3 conselhos, assim, para essa galera que está nessa faixa etária de idade. Manda bala aí. Bom, então, primeiramente, você precisa, como os mais velhos também, os mais novos, todos nós precisamos firmarmos-nos na palavra de Deus. Seja um estudioso da Bíblia. Estude a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você vai escutar muitas vozes para cá, para lá, muita gente falando tanta coisa, mas se você afinar os seus ouvidos pelo diapasão da palavra de Deus, você vai ter filtro para saber o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é certo, o que é errado. Então, esse é o primeiro conselho. Segundo conselho é você ter uma vida de comunhão com Deus, através da oração e da leitura da Bíblia. Porque nós dependemos mais de Deus do que dos nossos recursos. Terceiro conselho, você precisa se envolver com a igreja. Não é verdade que algumas pessoas dizem, não, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Ou dizer, não, eu sou crente do meu jeito. Eu não preciso de igreja, eu me basto. Aliás, eu gosto de ficar em casa mesmo, porque aí eu escuto fulano, beltrano, ciclano, eu escolho quem eu quero ouvir. Não. Ovelha precisa de rebanho. Ovelha longe de rebanho é presa fácil nas mãos dos predadores. Sim. Então, integre-se na igreja, não apenas como um membro que frequenta, mas um membro que vai trabalhar, que vai exercitar a sua fé, que vai colocar os seus dons que Deus deu para a edificação do corpo de Cristo, e assim você vai se tornar uma pessoa integrada, uma pessoa feliz, uma pessoa frutífera para a glória de Deus. E o senhor falou uma coisa muito interessante, né? Por isso que eu falei dessa geração, porque nós estamos na era digital, na internet, você abriu o Instagram, você abriu o YouTube, tem um monte de vozes, tem um monte de gente, aí a galera fica, eu escolho quem eu quero e tal. Quais cuidados, pastor, a pessoa tem que ter na hora de ouvir um pregador, na hora de ouvir uma mensagem? Se não tiver filtro, vai engolir veneno pensando que é pudim de leite condensado. Então tem que ter filtro, e para ter filtro tem que ler Bíblia. Não tem contorno, não tem jeito de pular essa fase. Tem que estudar, porque tem muita gente falando bobagem, muita gente falando loucuras. Então, para você estar aí todo dia passando e olhando fulano, beltrano, ciclano, se você não tiver filtro, você vai aplaudir o que você deveria reprovar. E às vezes a reprovar o que você deveria aceitar. Então leia a palavra de Deus, e então você vai ter discernimento para saber o que é bom e o que não é bom. Muito bom. E se houver um jovem aí agora, aproveitando que a gente tem mais 2 minutinhos para bater os 15 cravados, tem algum jovem nos ouvindo, um jovem que está iniciando no Ministério da Pregação, quais são os conselhos que o pastor Hernan Dias Lopes daria? Fala aí. Vou dar o conselho que eu recebi no dia que eu fui ordenado, no dia 17 de janeiro de 1982. 3 conselhos. Primeiro, conheça a sua Bíblia o melhor que você puder. Segundo, conheça o melhor que você puder a história da igreja. Terceiro, conheça o melhor que você puder a língua portuguesa. Primeiro, porque a Bíblia é o conteúdo da sua pregação. Segundo, porque a história da igreja é a sua pedagoga, ou será a sua coveira. Se você não conhecer a história, você vai repetir os erros dela. E terceiro, porque a língua portuguesa é o veículo da sua voz. Muito bom. Então, se você guardar esses 3 conselhos, Bíblia, história da igreja e vernáculo, você estará, talvez, num bom caminho. E o senhor escreveu muitas biografias, né, dos apóstolos. Eu sei que essa pergunta, ela é muito, como que eu posso dizer? Ela é uma pergunta, assim, galera, que coloca na saia justa, né? Mas dentre os apóstolos, né, dentro das biografias que o senhor fez, qual é o que mais
sei lá, você fala, cara, isso aqui de alguma forma impacta de um jeito diferente. E por quê? Você tem tantas pessoas fantásticas na Bíblia, cada um com a sua biografia, cada um com a sua realidade, cada um com a sua importância histórica. Mas eu penso que se nós pudermos destacar um personagem que marcou a história da humanidade indelevelmente, eu diria que é o apóstolo Paulo. Ele viveu os extremos, né? Antes da conversão, o maior perseguidor da igreja. Depois da conversão, o maior missionário da igreja. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E não estamos levando em conta se escreveu Hebreus. Ele foi o homem que percorreu os rincões do Império Romano plantando igrejas, na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. Ele foi o homem que trabalhou sem pausa, sem descanso, com saúde, doente, preso, livre, com prosperidade ou na adversidade, com abundância, com escassez. Por onde passou, enfrentou lutas, problemas, e o Jesus já tinha dito isso: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas este homem realiza o seu ministério com tanta garra, com tanto empenho, com tanto zelo, com tanta paixão, que ele encerra a sua carreira num resumo muito bonito em 2 Timóteo 2, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É fantástico. Muito bom. E o quanto vale sofrer pelo evangelho, pastor? E nós finalizamos com essa pergunta. Vale tudo, porque os apóstolos, quando eles apanhavam e quando eles eram presos e açoitados, eles saíam pulando de alegria, pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, disse assim: felizes, muito felizes são vocês, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em 2 Timóteo 3,12, que quem quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. E a Bíblia fala que haverá uma grande tribulação e que nós seremos perseguidos, seremos odiados pelo mundo. Aliás, o mundo sempre odiou a igreja. Sim. Porque a igreja, o mundo odeia Cristo em nós. É por isso que ele nos odeia. E por que o mundo odeia Cristo? Porque Cristo está vivo. O mundo não odeia os faraós do Egito. Eles já morreram. O mundo não odeia os Césares de Roma. Eles já morreram. O mundo não odeia Mao Tse Tung, nem os carrascos que viveram tantos na história, como Hitler, como Mussolini, já morreram. Mas o mundo odeia Jesus. Jesus incomoda. Porque Jesus está na contramão do sistema do mundo. E porque Jesus está vivo. E porque Cristo está em nós, o mundo também nos odeia. Meu Deus. Uau. Tanto que uma das maiores heresias, né, que se instalou no meio da igreja, infelizmente ainda existe até hoje, né, pastor, é o gnosticismo, né? A ideia de tentar tirar essa divindade da parte de Jesus, né? É uma heresia antiga, que é uma espécie de um novo império do mal que contra-ataca hoje, né? O pensamento gnóstico está muito presente hoje em tantos lugares. Infelizmente, até entre alguns segmentos chamados evangélicos. Por que o senhor acha que as pessoas têm essa dificuldade de enxergar a humanidade de Jesus e, ao mesmo tempo, a sua divindade? Pastor, primeiramente, essa foi a grande batalha dos 4 primeiros séculos do cristianismo, né? Os concílios de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, trataram dessa questão. E porque a compreensão de quem é Jesus, o Jesus divino, o Jesus humano, o Jesus Salvador, Redentor, Senhor, só é possível se o Espírito Santo abrir os olhos. O homem natural não compreende essas coisas. Não é inteligência. Você e eu não compreendemos quem é Jesus porque somos mais inteligentes, temos um QI mais elevado que outras pessoas. Não, foi Deus quem nos revelou. Aliás, o que é que Jesus disse para Pedro lá em Cesareia de Filipe? Quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, se o Pai não revelar quem é Jesus, as pessoas não saberão quem é Jesus. Bendito seja Deus, porque Ele revelou Jesus a nós. E nós o amamos, Ele é a razão da nossa vida. Reverendo, que prazer, cara. Muito honrado, muito privilegiado por esse papo, finalizando aqui com uns 15 minutos cravados para o pastor Fred não puxar minha orelha depois, tá certo? Esse foi Reverendo Hernandes Dias Lopes aqui no Metanoia Podcast. Manda um abraço pra galera, pastorzão.
Gente, um abração, Deus abençoe muito, muito, muito vocês. E parabéns aí por vocês receberem o conteúdo tão precioso de tanta gente que já passou por aqui. Então, se inscreva aí no canal. Deus abençoe a todos. Olha aí, ó, conselho do pastor Fernando Lopes. Se inscreva aí.